Olá, amigos! Hoje nós trouxemos um convidado mais que especial. Ele tem uma linhagem aí, tanto de pai quanto de mãe, que dá para ele um pedigree de alto nível. Ele é uma grande figura, tanto no mundo empresarial quanto no mundo esportivo. E o nosso link é justamente esse: pegar pessoas que praticam esporte, que trabalham, que produzem, e ver como é que é a vida desses caras, como é que eles conseguem trabalhar isso. Antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que nos sigam no YouTube, Bolado Podcast, também no Instagram. Bom, para chamar esse cara, eu vou passar a bola para o meu amigo Tiago Bossuar para apresentar esse grande, essa grande pessoa, né? Esse grande cara que a gente tem aqui no Espírito Santo e que roda o mundo inteiro, levando a nossa história, levando o conhecimento dos nossos picos. Afinal de contas, o sonho dele é estar sempre dentro d'água, apesar de ter que estar fora. Por favor. Rapaz, ele é quase um príncipe do salão, que vai gostar de tudo. Assim, Ele é. então, assim, no nosso quarto episódio, bola, Isso aí. a gente traz pra gente bater um papo Luiz Haddad. Luiz Haddad é surfista, é empresário, gosta de música, é um cara que gosta de boas ondas, gosta de viajar e também tem um trabalho muito bacana na área de moeda social que ele vai contar pra gente. Então, pô, Bolado Podcast traz Luiz Haddad. Show de bola, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho dessa vivência ao longo dos anos. Acredito que toda essa busca, né, de equilibrar trabalho e o estilo de vida que o surf proporciona, ela realmente é uma busca desafiadora. Muita gente olha, né, acompanha pelas redes sociais e fala, caramba, o Luiz está vivendo um sonho, né? E realmente eu estou vivendo um sonho, mas pouca gente conhece um pouco dos bastidores e de toda a jornada que foi para construir as bases para O sonho tem um preço, né? Exatamente. Enfim, foi uma caminhada, foi e é uma caminhada, né, constante. Hoje eu brinco, né, que eu virei free surfer depois dos 30, que é uma coisa relativamente rara, né, você realmente conseguir viver de conteúdo, monetizar, além disso, né, também trabalhando com tecnologia, então toda a parte de moedas sociais, a parte do surf room, que foi um componente muito importante para eu poder viajar o mundo atrás de boas ondas, né? Minha mãe brinca que o dia que eu tiver um filho, esse filho vai se chamar Suel, que eu vivo atrás do Suel. Enfim, é um grande prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês. Espero que a gente tenha uma troca muito boa, ainda mais com boas referências, né? O Bola, esse amigo dos meus pais, né? Do meu pai e da minha mãe, desde que eu sou moleque, vejo o Bola na praia tirando foto, sempre super descolado com a galera que está se formando opinião, desde o tempo já de cidade e tudo mais. Thiago também. Fizemos muita coisa junto também, desde show, evento por a vida. Então, assim, acho que vocês são duas pessoas muito importantes para a cena cultural do surf capixaba. E é um prazer estar aqui trocando com vocês. Espero que seja um episódio que a galera curta muito. Já que você chamou o cara, eu vou deixar você abrir aí. Pode entrar. Manda. Pô, então, queria que você contasse um pouco desse começo seu como empresário. Eu sei que você já fez parte do Líderes do Amanhã. Queria que você contasse um pouco desse início do jovem Luiz, a paixão pelo surf, mas o início empresarial. Como é que foi esse início? Como que você viu a necessidade de estar se conectando mais com o surf para você estar ainda caminhando ainda mais forte nessa jornada empresarial? Bom, quem conhece meu pai, Almanara, sabe que eu venho de origem árabe, então acho que a veia empreendedora e a veia comerciante sempre teve ali, eu aprendi isso muito em casa, né? Então, assim, desde moleque, meu pai me incentivava a, sei lá, se eu tinha brinquedo usado, que eu não estava usando mais, ele me incentivava a ir lá e tentar vender, sabe? Então, acho que essa coisa da venda, eu realmente aprendi de berço ali, né? Com essa convivência com meu pai, vendo, né? Tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe são de empreendedores, então eu cresci vendo um pouco disso. Mas eu acredito que foi na faculdade, né? Eu cursei Direito, e cursei Direito muito por não saber ao certo o que eu queria. Eu não sabia se eu queria fazer administração, economia, e aí na dúvida eu fui fazer Direito, porque na pior das hipóteses eu podia advogar, e se eu não quisesse advogar,
poderia fazer qualquer coisa relacionada à administração e economia, fazendo uma pós ou algo nessa linha. E aí, na faculdade, eu entrei para o centro acadêmico e aí comecei a trabalhar com eventos. E aí eu tive, né, uma oportunidade com o meu tio, Sandro Pirão, na Pedreira, que é uma área de eventos da minha família, e que na época eu também desde muito novo, sei lá, com 14, 15 anos, a gente tinha um Adventure Park, que era uma parada incrível, e eu comecei, né, essa coisa da tecnologia ajuda, porque eu já comecei a olhar um pouco para as redes sociais, entender um pouco da comunicação, e aí chegava junto ajudando meu tio com coisas que para ele falava, cara, isso aí é para os jovens, tipo, toca aí. Então, eu tive uma certa oportunidade ali de muito jovem assumir responsabilidades relativamente grandes, porque a Pedreira, eu tinha 20 e poucos anos de idade, e eu era a pessoa abaixo do meu tio quando tinha organização de evento para 15, 20 mil pessoas. Show de David Guetta, Ivete Sangalo, vivi estressado, mas aí é que a maneira que o surf vem, né? Era o que eu fazia durante o verão para juntar a grana e poder viajar para surfar e poder ficar tranquilo o resto do ano fazendo faculdade, mas tendo uma grana para eu poder surfar, enfim, e fazer, já ter uma independência financeira, que foi o valor que meu pai me ensinou desde muito cedo, né? Meu pai nunca me deu muita moleza, apesar de, assim, ele sempre ter me dado toda a estrutura, mas ele falava, cara, você quer viajar para a Indonésia? Você que tem que ir atrás. Então, eu sempre tive um pouco desse estímulo, né? E na faculdade, eu tive a minha primeira startup, que na época nem era startup, era um site. A gente chamava o nome do site era Calendário Acadêmico, e a gente, quem aqui viveu faculdade sabe, né? Isso aí, anos 2008, 2010, sabe que tinha essa coisa de pegar o caderno do cara que era muito inteligente e, pô, quem tinha esse caderno e ia para copiar a turma se dava bem, porque você tinha o melhor resumo. A gente digitalizou isso. Então a galera fazia o caderno online, subia o arquivo, e a pessoa que tivesse subindo esse arquivo, quando a galera baixava, ganhava pontos. E aí trocava esses pontos por ingresso para, sei lá, festa do centro acadêmico, inscrição para interclasse. E, cara, a parada meio que viralizou na faculdade. Na época eu estava na FDV, e a FDV teve que até meio que parar o negócio. E é um tipo de monetização, né? Exatamente. Já era uma brincadeira de moeda, sim, naquela época que, hoje, quando eu olho que eu trabalhei com cripto, com moeda social, eu falo, caramba, na faculdade eu já brincava um pouco com isso, né? Então a Pedreira teve um fator muito importante, né, nesse meu início. Depois da Pedreira, eu comecei o parque, que era um parque de wakeboard, que foi, eu brinco que foi eu tive 2 grandes fracassos no início da minha jornada, que foram grandes aprendizados. Um, Bola vai lembrar, porque ele acompanhou de cadeira. Eu também já sei. Você também, que é o show do Sublime. Sublime. É o show do Sublime. Eu não entro nesse assunto não, mas, porra. É o show do Sublime. Um show do Sublime. Foi, assim, hoje eu lembro com saudosismo até, porque, cara, tava tudo dando tão certo. Tipo, faltando, sei lá, 3 dias, faltando uma semana pro evento, a gente já tinha patrocinador, ingresso vendido, era assim, tava tudo certo. Explodia. Explodia. Foi igual o Boris Cabral, né, cara? Foi Sublime e Dirty Hands, se eu não me engano. Nós tivemos até uma reunião lá na churrascaria, Exato. comemorando. Rolou foto. Comemorando, é verdade. É verdade. Social, foi pra jornal. E aí, cara, o Sublime vai lá e decide cancelar a turnê porque eles brigaram no aeroporto. Inclusive, eles vão voltar pro Brasil agora em março, e eu até já assumi nosso advogado. Falei, ó, fica ligado aí que eles estão voltando. Vou ter que me devolver aqui na falei. Ou eles devolvem ou eles fazem um show pra gente, uma das duas. Mas o Sublime foi um grande aprendizado, assim, porque, cara, tudo que a gente poderia ter feito, que estava ao nosso alcance, a gente fez, mas, infelizmente, isso nem sempre é a garantia de sucesso. Às vezes tem fatores externos ao que você controla que isso pode te afetar. Então essa foi uma parada que eu levei pro restante da minha... Eu levo pro restante da minha carreira empresarial, sabe? E outro grande fracasso que eu tive foi o Cable Park, que na verdade foi assim, foi uma coisa muito visionária pro tempo, né? Que era ter um parque de wakeboard, a galera viesse aqui, né? E na verdade, o que eu queria mesmo era uma piscina de onda na Pedreira,
Mas como a piscina de onda na época era uma coisa muito viajante, o Cable Park era o mais próximo que dava para fazer. E aí, cara, eu arrumei um sócio, que é o Zezinho Ferreira, que hoje foi campeão brasileiro. Fera. Zezinho é fera. Só que na época o Zezinho tinha 17 anos. Ele era garoto. E ele não queria trabalhar. Ele queria fazer o parque wake para ele andar. E aí a gente criou um negócio onde eu trabalhava na pedreira e o Zezinho queria usar o negócio como brinquedo. Ou seja, eu aprendi também que quando você vai montar uma sociedade, você tem que sempre se preocupar. Cara, quem vai tocar esse negócio? De quem que é a operação? Sim. Porque naquele caso, o negócio era muito legal, a pedreira era um lugar incrível, a galera adorava, mas nem eu, nem o Zezinho tínhamos a disponibilidade de estar na operação. Então foi um negócio que acabou porque não tinha alguém ali para tocar. E aí eu levei isso pro resto da minha vida também. Eu falei, caramba, então sempre que eu fizer alguma coisa, eu tenho que saber, ou um dos sócios vai tocar, ou a gente vai ter que colocar dinheiro para pagar alguém para ser o gerente. Isso eu tinha 20 e poucos anos, então assim, foram aprendizados que eu fui levando. E aí eu falo que assim, depois, né, desses 2 baques, eu fui para a minha empresa familiar, então eu trabalhei na pedreira, não só na pedreira, né? A gente também tem uma mineradora chamada Britamar, que eu trabalhei um tempo ali, e depois que eu fiquei esse tempo lá, ajudei minha família e tudo mais, e aí foi logo quando eu me formei, e eu sabia que eu não queria trabalhar com direito, eu vi também que eu já não queria mais trabalhar na minha empresa familiar, porque era, enfim, era uma rotina que não era o que eu sonhava. E aí eu lembro que meu pai falou, cara, você cumpriu o seu propósito aqui, ajudando a gente, vai viajar. Tipo, vai para Califórnia, vai procurar o que fazer lá, vai aprender a empreender alguma coisa nos Estados Unidos. Você nunca teve nos negócios do seu pai, né? Porque seu pai sempre foi um cara que teve empresas na área de construção, né? Principalmente construção pesada, né? E você nunca entrou nesse mercado, né, cara? Cara, a verdade é que eu e meu pai, é engraçado, a gente tem uma relação muito curiosa, assim. Porque ele é muito autêntico também, é um cara difícil de acompanhar. Eu conheço, meu amigo. Uma visão muito para frente, e ele, por ele ter sido uma pessoa que foi self-made, né, então ele que fez as coisas dele, Verdade. tudo é do jeito dele. E aí eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, porque se tudo é do jeito dele, eu também tenho, e eu acho que eu posso ter puxado um pouco isso dele, porque eu também faço coisas do meu jeito, e aí a gente não consegue trabalhar junto no sentido de, assim, conviver trabalhando junto. Eu prefiro, eu falo isso com ele, eu falo, pai, eu prefiro ser seu filho do que ser seu sócio. Eu prefiro manter a nossa relação de pai e filho harmônica do que conviver com você trabalhando, por mais dinheiro que isso eventualmente possa dar, eu prefiro ter paz. E trabalhar com meu pai ali, principalmente quando você tem visões diferentes, tipo, eu sou um cara muito de tecnologia, eu sou um cara que gosta de delegar, que gosta de formar equipe. Já meu pai é um cara que é do analógico, que gosta de centralizar. Eu sei como é que Mas que o jeito dele fazer tá certo, mas também não inviabiliza o meu jeito de fazer. Luizinho, a gente tem muito orgulho de ver essa geração de garotos aí, e que eu vi chegar, todos eles, alguns eu levei para surfar no início, e essa geração nova da qual você faz parte. Mas eu queria falar, queria chegar lá no surf, né? Porque surf é a nossa vida, né? E eu falei para você que ia te falar uma novidade. Eu tenho 50 anos no surf, e a primeira pessoa que eu vi com uma prancha de surf foi seu pai. Olha, que irado. O Manara lá atrás, ele sempre correu atrás das coisas, né? Então ele tinha prancha de surf. Mas o Manara, 2 coisas que ele gostava de ter, era o que estava na moda, ele tinha. Então ele tinha uma boa motocicleta, ele deve ser motociclista até hoje, não é? Então, ele naquela época ele tinha, a gente era garota, ele tinha. E foi o primeiro cara que eu vi com uma prancha de surf. Uau. Da onde veio essa... Foi através do Pirão? Foi através dos amigos em comum, que você tem vários aí, que são amigos nossos e tal, que eu conhecia, a garotada nova. Quem é que te colocou essa pulguinha do surf aí na mente? Porque depois que ela entra, você sabe, ela não sai. Você pode, por exemplo, não tenho clavícula mais, né? Então eu nem surfo mais, cara.
Dentro d'água, o cara, porra, você é bom na Vila Flor? Pensei que você, porra, quebrava as ondas, pô, vi que você é agarrado. Pois é, garoto, mas a história tá aí, tem 50. A gente deixou de estar dentro d'água para organizar o surf que existe hoje. Muita gente, né? Eu faço parte desse time. Como é que foi que... Porque depois que o cara é beliscado, né? Ele não abandona mais. O surf tem essa coisa de... Você entrou naquele mundo ali, você não sai. Verdade. Né? De onde vem isso e como depois você foi desenvolvendo para chegar onde você está? Você é muito bem posicionado no surf. Eu já tive com você em outros lugares fora do Espírito Santo e sei como você é querido e respeitado. E também queria saber como é que você foi buscar esse lance de estar trabalhando com o surf através da sua empresa, né? Legal. Então, o primeiro registro que eu tenho surfando, eu devia ter entre 1 e 2 anos de idade, e eu tava com uma prancha em Marataízes, e aí a prancha, tipo, na areia, e a água batia, e eu ficava tentando subir na prancha e tudo mais. Então, assim, com certeza, meus pais, né? Meu pai e minha mãe tiveram uma influência muito grande. Tua mãe, você sabe que ela é minha aluna de windsurf. Pois é. Tua mãe velejou muito windsurf, fera, Janezinha. Inclusive esse apelido que eu botei nela, Janezinha. E ela velejava windsurf, ela foi minha aluna. A gente tinha uma relação muito... Eu tenho até hoje, né? Eu gosto muito da sua família toda. Mas a Jane é uma pessoa muito bacana. Pois é, então, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles já tinham esse histórico, né, de gostar do surf. Meu pai surfava, e minha mãe andava de wind. Minha mãe hoje, ela é apaixonada por andar de stand-up paddle, então direto a gente vai lá. A gente fez a Maria da Penha aí, nós fomos juntos. Então, ela ama, assim, é um dos meus tempos de qualidade mais legais com a minha mãe, né, é fazer remar junto. Mas, assim, com certeza, além do meu pai e da minha mãe, tem o Sandro, que foi quem meu pai me deu minha primeira prancha, assim, e eu comprei na Local Surf com Fernandinho Gestas. Sim. Eu lembro até hoje o aniversário que eu devia ter, sei lá, 10 anos, assim, que eu peguei minha primeira prancha de surf, mas dos 2 aos 10, eu sempre tive um bodyboard. E por ter nascido e criado, né, por ter sido nascido e criado na Praia da Costa, o bodyboard foi muito importante nessa minha trajetória, porque era um esporte que eu conseguia fazer andando. Então, ali na Praia da Costa, se você andasse ali para a arrebentação, você conseguia surfar, né, mais ou menos bem. Tinha as bancadas ali já, o suicidal, que já te dá um pouco de noção de surfar em pedra, botar para dentro do tubo e tudo mais. Pegar intimidade, né? Rodrigues. Pegar intimidade com as pedras. Né? Para surfar em pedra tem que ter intimidade. Com elas. Você tem que estar crescendo fazendo isso. Não crescer, mas você tem que ter isso, se ambientar. E aí, cara, na minha família eu tenho a sorte de ter Pirão, Bebezão e Abreu. Rodrigo. Porque assim, o meu pai sempre foi um grande apoiador e incentivador, mas ele não é aquele pai que ia surfar comigo. Igual veio, sei lá, Nelsinho Keone, Fábio Gouveia e Ian. Então eu não tive muito isso do meu pai, apesar do meu pai ter sido, e ainda é, o meu maior incentivador. Porque ele brinca e fala, cara, e ele adora quando eu pego o tubo de GoPro. Que ele fala, filho, quando você tá entubando, eu sinto que eu tô entubando junto. E quando você pega o tubo de GoPro, é melhor ainda, porque aí eu vejo a sensação mesmo. Mas Pirão, né, por ter me levado mais vezes quando eu era mais novo, mas principalmente Bebezão e Abreu, Fabiano, Bebezão e Abreu, que foram as pessoas que, quando eu estava ali na adolescência, me colocaram debaixo do braço e falaram assim, cara, vem cá, né? Minhas primeiras trips internacionais foi com o Bebezão, minhas primeiras trips para a regência, para ficar internado, foi com o Abreu. E aí, nesses momentos, é que realmente você vai virando a chave. Meu primeiro máximo de 10 pés foi Punta Rocas, no Peru, com o Bebezão e os amigos dele, que é a galera de Manguinhos, Flávio Gravatar, Maurício Gravatar, toda essa galera, Bruno de Pinho, primeiro Lobitos clássico que eu peguei, as primeiras vezes que eu fui para a Indonésia. Então, acaba que eu tive um mix, né, de dentro da minha família, ter várias pessoas me incentivando e ter sempre alguém que eu podia ligar e falar, pô,
vão surfar onde? Sabe? Então eu tive muita sorte nesse sentido, mas também o bodyboard foi um esporte que me ajudou num período muito importante do desenvolvimento ali, né, dos 10 aos 15 anos, que é quando você vai realmente pegando a tua cidade, vai tomando gosto pelo tubo, por exemplo. Cara, se eu não tivesse uma prancha de bodyboard e não explorasse as bancadas ali, né, da Praia da Costa, em pé e tudo mais, eu acho que eu não teria a facilidade que eu tenho hoje em dia para ser tube rider. E quem me falou isso, quem abriu meu olho, foi o Diogo Leão, que é meu técnico. Porque o Diogo falou, cara, Luiz, você tem a origem do bodyboard, que é a origem de você gostar de dropar, botar para dentro, e principalmente em onda pesada com fundo de pedra. Então, assim, aproveita isso. E eu comecei o trabalho com o Diogo, que também foi uma conexão que o Pirão fez, né? Diogo foi patrocinado por Pirão na época da online e tudo mais. Diogo é de Guarapari, né? Diogo é de Guarapari. Diogo Leão? Diogo Leão. Meu atleta. Exato. Atleta de Ganhei tudo com ele. Pois é. Fomos 2 vezes pro Havaí juntos. O Diogo, ele Diogo é um tube rider excelente. Grande atleta. Ele foi e é fundamental nessa minha transição de ser um surfista normal para me profissionalizar no surf. E hoje, cara, eu sou surfista profissional, criador de conteúdo, muito porque eu tive uma aceleração na evolução do meu surf pela minha dedicação e pelo trabalho do Diogo. Porque os toques que o Diogo dá para evoluir o meu surf hoje em dia, cara... Ele é fera, ele é um garoto bom. Garoto bom. Muito aí... orgulho dele, né? Porque ele foi um garoto que eu trabalhei com o Diogo e ele tinha 17 anos. Então eu trabalhei muito tempo com ele. O Diogo realmente é um cara que ele busca excelência em tudo que ele faz. Ele tem aquele estilo dele, que ele é leonino e tal, mas ele busca excelência. Mas eu queria que você falasse de como você chegou lá no Surf Guru. Cara, essa história é fantástica. Explica para eles o que é Surf Guru. O que Surf Guru eu poderia explicar, porque eu acompanho, mas eu queria que você explicasse. Onde é que o Surf Guru está hoje? O que eu aqui posso saber o que está rolando? Aonde? Através do Surf Guru. Bom, o Surf Guru é o maior site de previsão do Brasil. O Surf Guru começou nos anos 90 com o Swellfax. Então, antes do mundo.com, a gente já mandava fax para as pessoas avisando quando e onde ia dar onde. Começou em Recife, com os meus sócios Gabriel, Gustavo e Beto Chalassa, Guga Roque e Gabriel Danúzio Gomes. Gabriel é oceanógrafo e ele é engenheiro de pesca, mestrado em oceanografia e aprendeu a programar para criar o nosso site. O Guga já foi surfista profissional, organizava o campeonato de surf universitário e fazia toda a parte de marketing e comunidade, e o Beto a parte de administração. Então, hoje, quando as pessoas querem saber aonde vai dar onda, elas colocam lá Surf Guru, Cacima do Padre, Surf Guru RG, Surf Guru Saquarema, ou entra no nosso site e procura ali, né, aonde vai estar melhor. Pouca gente sabe que o nosso modelo ele foi criado no Brasil, mas o Gabriel passou uma temporada na Califórnia, no Havaí, para terminar o mestrado dele, e aí por isso que o nosso modelo é tão refinado. Então, a gente hoje tem um modelo para o Oceano Atlântico que tem uma precisão muito maior, inclusive do que companhias gringas, né? Você pega o Surfline, por exemplo, eles não têm um índice de assertividade, né, de acertar a previsão, igual a gente tem o Surf Guru, por 2 motivos. A gente tem uma grade de uma resolução maior aqui para o Oceano Atlântico, e a gente tem os nossos embaixadores espalhados pelo Brasil inteiro que dão feedback, falando, olha, a previsão estava marcando vento sul e forte e entrou vento sul moderado. Estava marcando Nordeste e entrou Norte. Então, a gente faz esses ajustes com frequência, e aí isso entra um pouco no meu trabalho, porque eu consigo viajar para tantos lugares legais. Mas voltando para como eu entrei no Surf Guru, foi em 2018, a gente fez uma viagem, eu, Léo, Pedro, Léo Dantas, Pedro Kemp e vários amigos.
A gente foi passar o Réveillon em Fernando de Noronha. Eu, na época, já tinha trabalhado na Apex, 2015, 16, que foi a Apex para mim foi meu mestrado, né? Aprendi muito sobre gestão, finanças e tudo mais. Já tinha saído da Apex e tinha começado a trabalhar em tecnologia, estava morando no Rio. E eu tinha feito, na época, eu já tinha entrado em algumas startups como conselheiro, ajudava essas empresas a fazer uma rodada de captação, estruturava a governança, meio que via o que tinha que melhorar para trazer investidor. Que na Apex, eu e Pedro, a gente tocou a captação de investidores durante alguns anos. Então eu entendi o que precisava, fiz isso com uma startup aqui do Espírito Santo chamada Zite, que depois virou Americanas Delivery, foi um grande sucesso. E aí eu falei, caramba, esse é um modelo que, pô, uma coisa que eu sou bom em fazer e vou replicar em outros negócios. Cheguei em Noronha, me apaixonei. Fernando de Noronha. Aliás, vamos registrar aqui que eu estive em Noronha. Estávamos juntos, né? Estamos juntos agora, a última. Pô, a maneira com que a comunidade local gosta de você, cara. Eu fiquei orgulhoso de ver a comunidade de Noronha te adora, assim, as pessoas chaves de lá. Eu vi como você transita ali bem relacionado. Isso é muito legal, né, cara? E você tem esse lado de Almanara, da Jane também, que são duas pessoas muito populares, muito fáceis, né? Não tem arrogância, não tem tiração de onda. Isso ajuda muito, né? O Luizinho tem essa facilidade, e é o jeito dele, porque o tempo que eu conheço o Luizinho, ele entra, sabe entrar, sabe chegar. Então, numa comunidade muito importante, Caiçara. Boa dose de bom senso, então essas coisas faz bem. Como Noronha, porra, vê um local, pega a melhor, depois eu pego, daqui a pouco eu vou. Noronha não tem muito isso não, né? Agora de pega melhor, faz que depois eu vou, não tem não. Mas gozar de respeito num lugar como Noronha é muito importante e tem que se registrar, porque poucas pessoas sabem que eu falo Fernando Noronha, mas Fernando Noronha é o nosso Havaí, né, cara? Exatamente. Nós temos um Havaí particular. Nós temos Fernando Noronha, Cacimba do Padre, Laje do Boi, todos os picos lá são ondas. Porra, conheço, já peguei Suel e Noronha Grande, então vi quebrar até Urus quebrando, então, porra, né? Mas manda aí. Então, Noronha é isso, é o nosso Havaí, é um paraíso, assim, é um lugar que foi paixão à primeira vista. E aí, nessa viagem, eu ficava me perguntando, eu falava, cara, eu tenho que arrumar um jeito de voltar pra cá, o máximo de vezes que der. Pelo menos umas vezes por ano, né? Pois é. E aí, a gente pegou um mar grande nessa viagem. Foi dia 2 de janeiro, deu uma laje assim, cara, foi um mar desafiador. Daquele que quebra o porto. Isso, que quebra o esquerdo do porto e tal. Cara, eu a esse dizendo que tinha 10, 12 pra lá. E Budai, né, que é, enfim, uma figura icônica, embaixador do sulfuro também. Budai é um grande ídolo, né, representante de Noronha, dos campeonatos de Big Surf. Ele tava surfando de colchão, tá? Ele brinca, né, que ele fica tão à vontade nesse tipo de condição, que aí ele tava com um colchão de pé de pato, e eu olhei para aquela cena, eu tava com a minha 6.5, que a Pirão me deu, né, uma preço que eu herdei dele, do Kiver de 2000 e pouco. E aí eu falei assim, caraca, vou ficar embaixo desse maluco aí, né, Bruno? Porque vai vir uma boa, talvez ele não passe de colchão e vai sobrar para mim. Cara, dito e feito, eu peguei a onda do dia, fiz um tubaço. Meus amigos, Léo, PC, a galera gritou como se fosse um gol, assim. E naquele momento, quando eu saí daquele tubo, eu falei assim, cara, realizei um sonho, porque eu peguei um tubo na laje da Cacimba grande e tudo mais. E aí a viagem começou a ter uma virada de chave pra mim, assim. Eu falei, caramba, eu tava aqui no Havaí brasileiro, com os melhores, né, da ilha e muita gente muito boa do Brasil, e eu peguei onda do dia. E aí eu ganhei um pouco de confiança, e aí teve logo depois o sol foi baixando, e, cara, deu o coqueirinho clássico. E aí, nesses dias do coqueirinho clássico, eu vi que tinha um cara quebrando com a prancha amarela e o adesivo do Surf Guru, que é o Guga, Gustavo Roque, que hoje é meu sócio. E aí, dentro d'água, eu olhei pra ele e falei, pô, brother,
irado, pô, Surf Guru, eu uso muito Surf Guru lá no Espírito Santo e tudo mais. Ele, pô, Espírito Santo, cara, a galera do Espírito Santo adora o Surf Guru, conheço uma galera de lá, não sei o que, regência. E aí a gente começou a conversar dentro d'água. Aí eu falei, pô, cara, eu me amarro no Surf Guru, gostaria de colaborar com vocês. Ele, beleza, eu tô indo embora amanhã, me encontro no aeroporto, tal hora que a gente conversa. Conversei com ele no aeroporto, e aí eu fiquei mais uns dias em Noronha, e no meu voo de volta, eu tinha uma escala de 5 horas em Recife. O Guga me buscou no aeroporto, me levou para o Porto Digital, e eu fiz uma reunião com o Guga, o Beto e o Gabriel. E na reunião, eu lembro como, cara, como se fosse hoje, que o Beto, que é o CEO, ele estava completamente estressado, porque o Surf Guru estava num processo de aceleração no Porto Digital, e eu já tinha tocado programas de aceleração de startup antes. Então, assim, eu sabia que... cara, eu já tinha visto muita coisa, né, no mundo de tecnologia e tudo mais, e eu sabia que muitas coisas que, na época, eles estavam pedindo para o Surf Guru não batiam com o que o Surf Guru deveria estar fazendo naquele momento. Porque a primeira coisa para uma startup ser muito bem sucedida é você ter a cultura forte. É você ter o time comprado no negócio. E aí eu lembro, cara, que eu perguntei pro Beto assim, cara, Beto, eu só quero te fazer uma pergunta. O Surf Guru é um negócio de surf, não é? Ele falou, é. Eu falei, você tá surfando? Cara, ele olhou pra mim e falou, não. Eu falei, então tá tudo errado. Se você não tá surfando, vamos parar e vamos começar de novo. Porque se uma empresa de surf, você que é o CEO, não tá com tempo para surfar, a gente tem que repensar tudo. E eu tô aqui para te ajudar e eu tô disposto a entrar nessa com vocês, cara, pro que der e vier. Eu acho que por causa disso eles me aceitaram. Porque ele vai, pô, né? Tu jogou os caras dentro da água, né, pô? O cara tá mandando surfar, mano. Então não era pra surfar. Cara, e desde aquela época, desde 18 para 19, que foi quando eu entrei, a gente cresceu, a gente só cresceu, graças a Deus. Então a gente conseguiu construir uma cultura, e aí entra um pouco do mundo cripto também, né? Porque na época eu tinha ganhado uma grana relativamente boa com cripto, então eu tava com dinheiro para investir. Aí eu falei, olha, eu entro, eu vou investir uma grana e a gente vai repensar o Surf Guru, e a gente chamou isso de Brasília Storm, né? Que a gente pegou uma transição de geração do Surf Guru, a gente manteve o Beto e o Gabriel, mas o Guga, por exemplo, que é sócio, ele foi tocar as coisas dele como engenheiro agrônomo, e a gente pegou uma equipe nova para tocar o marketing, para rejuvenescer o Surf Guru. E, cara, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Não pelo dinheiro que retornou, né, que ainda não retornou, mas pelo estilo de vida que eu construí para mim. E pelo estilo de vida que o Surf Guru proporciona para todo mundo que trabalha no Surf Guru. Porque a gente pegou referências da Patagônia, né, que tem um livro que eu amo, que chama Let My People Go Surfing, do Ivan Chouinard, que é o CEO e fundador da Patagônia, era o CEO, que fala sobre horário de trabalho flexível, sobre como que você consegue melhorar a produtividade das pessoas, dando liberdade para elas. E eu falei, ele falava que a grande barreira é confiar. Falei, cara, vamos all in nisso. E aí a gente fez uma mistura de Patagônia com as nossas, né, adaptando para o contexto Surf Guru. E hoje, sei lá, quando eu olho 19 para hoje, 2024, a gente deve ter multiplicado a receita, sei lá, 5 vezes, 8 vezes. Mas, assim, a gente já está tendo... Você já está há 5 anos no Surf Guru. 5 anos no Surf Guru. Mas nesses 5 anos, eu fiquei 4 anos como conselheiro, porque eu tinha alguns trabalhos de cripto que me pagavam muito bem. E também, né, questões de missão mesmo. O Surf Guru, na época, ainda não tinha caixa para poder me pagar. E aí, agora, de janeiro desse ano, de 2024, eu entrei, assumir a comunicação do Surf Guru. E, cara, foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Hoje eu recebo metade do que eu recebia, mas eu vivo 10 vezes mais. Isso é que importa. Pois é. E porque eu tive com um pessoal seu que mora em Saquarema. Não é o nome daquela menina? Mari. A Mari. Ela mora em Saquarema. E ela é sua sócia. Isso. A Mari foi uma das investidoras que entrou no Surf Guru, porque o trabalho que eu fiz no Surf Guru foi, eu entrei, ajudei a estruturar a empresa, planejamento e tudo mais,
coloquei um investimento anjo e preparei para entrar de novos investidores. E aí a Mari e o Rafa foram 2 investidores que entraram, e agora a gente desenvolveu novas linhas de produto, vai lançar o app em breve. A gente desenvolveu uma área de produto agora focado em portos. A gente está com um contrato com o Port Swap. É isso que eu queria entrar. Além do surf, aonde o Surf Guru está atuando? Porque eu sei que vocês estão já prestando algum tipo de serviço para empresas grandes, né? Para a área portuária, por exemplo. Exato. A gente já tem um protótipo, né, que chama Surf Guru Ocean, que já atua em Noronha há alguns anos, com uma empresa chamada Agemar. Em Noronha, tudo depende da previsão do tempo e das ondas. Então, assim, eu já estive lá e faltou gasolina, porque tinha um swell grande e a galera não conseguiu se planejar para trazer o combustível a tempo. Então, a nossa previsão de 15 dias é muito importante no contexto como o de Fernando de Noronha. Tanto que a gente tem parceria com a administração pública e tudo mais da ilha para justamente apoiar tanto nessa questão de embarque e desembarque de mercadoria, quanto também para enviar alerta. Ó, pescadores, cuidado, porque eventualmente o seu barco você tem que mudar o lugar onde seu barco está atracado, enfim. Então, a partir desse piloto, a gente hoje desenvolveu o Surf Guru Ocean, e a gente está fazendo agora esse projeto com o Port Swap, onde a gente vai colocar inteligência artificial e vai montar uma página, uma visualização específica para portos. E aí, a partir desse projeto, a ideia é que nessa temporada a gente amplie isso para o Porto de Noronha, que é o Porto de Santo Antônio, e a minha ideia é trazer isso para o Espírito Santo também, para a galera da Venports, enfim, o pessoal da Imetame também usa a nossa previsão. Então a gente já tem alguns casos ali de empresas que usam a previsão do surf, só que a gente percebeu que eles precisam de ter um layout, né, uma visualização específica com as informações que eles precisam. E aí é isso que a gente está criando o Surf Guru Ocean. E que eu acredito que tem muita demanda e a gente consegue entregar isso em um valor muito menor do que empresas que já são de navegação e tudo mais, porque essa galera tem um custo muito alto. A gente, como é surfista, e a gente fez as coisas muito na paixão, a gente acabou desenvolvendo uma previsão muito assertiva e muito confiável, e agora para migrar isso, né, para o modelo de portos, de navegação, acaba que tem um custo muito mais baixo do que a galera que está... Essa previsão e tábua de maré, essas coisas ligadas ao mar não interessam só aos surfistas, né? Eu lembro que eu, quando fazia o Aloha, eu fazia a previsão das ondas e tábuas de maré, e, pô, os pescadores... Todos, tinha um cara lá em Campo Grande que me passava mensagem direto e dizia: meu irmão, eu só saio para pescar depois que você fala aí. Então, quer dizer, atinge outros segmentos, né? É um serviço de utilidade pública, cara. Então, assim, o trabalho que eles estão fazendo com esse conhecimento do tempo, pô, não ajuda só os portos, mas os pescadores, porque direto acontece algum acidente por conta da mudança brusca, e hoje, né, com as mudanças climáticas, está mais brusco essa mudança. Então, é importante ter essa informação, né? Porque ajuda o pescador, ajuda os portos e os surfistas, né? Exato. E, por exemplo, né, a gente vê diversas vezes grandes ondulações já começando a fazer erosão costeira, invadindo o órgão também. Rio de Janeiro está acontecendo com uma certa frequência. Chuva também, né? Precipitação, volume alto de precipitação. A gente teve Rio Grande do Sul esse ano, e a gente tem alguns exemplos. Graças a Deus, Vila Velha não alaga mais, porém, a gente teve as tragédias no sul do estado. Tivemos, pô. Então a gente vê que esse trabalho de previsão do tempo e das ondas, realmente ele tem uma utilidade pública que vai além do surf. E a gente, por já ter mais de 20 anos de história fazendo isso, e ter a confiança, né? Porque quando você pergunta a palavra que te remete ao Surf Guru, normalmente as pessoas falam confiança, porque a pessoa abre o site todo dia para decidir o que ela vai fazer, se ela vai surfar ou para onde ela vai surfar. E quem mexe com o mar sem previsão não é nada, né, cara? Pois Você vai velejar. Se não tiver previsão, não dá para velejar. Vai pegar onda. Se tiver previsão,
Vai lá, chega lá e não tem onda. Vai gastar gasolina. Ou não vai e tem altas ondas, né? Exato. Mas, Luizinho, vamos falar de uma coisa bacana. Você é um garoto novo, bacana. Você tem quantos anos? 35. 35. Como é que tá o coração? Tá pegando alguém? Tá namorando? Tá colado? Essa pergunta, eu vou batizar essa pergunta, porque eu acho dos podcasts, eu acho o cara mais fofoqueiro é o Sérgio Malandro. E o Sérgio Malandro, ele sempre pergunta essa a ele. Falou, e aí, tá pegando alguém? Como é que tá? Tá namorando? Tá casado? Interessa as pessoas, né, pô? Tô solteiro. Acabei de chegar de viagem. Cara, essa é uma coisa que... Rapaz, na verdade, isso vai ter você não nunca vi isso agarrado, rapaz. Sempre já dele. Sabe? Esse negócio de âncora pra barco, né, meu irmão? Assim, acaba que a minha rotina hoje em dia, eu fico 3 meses em Noronha, né? Então, agora, 27 de dezembro, eu tô indo pra Noronha, devo ficar lá até Fevereiro, março. E aí chego de Noronha, provavelmente vou para Costa Rica e El Salvador. Volto, vou ficar um tempo aqui no Espírito Santo, pegar a temporada dos slabs e tudo mais, e devo para a Indonésia em agosto, setembro. Então acaba que fica difícil ter um relacionamento mais estável assim, porque a não ser que a pessoa decida viajar comigo. E eu ainda não encontrei alguém nesse perfil. Mas realmente é um desafio. De conseguir se relacionar, né, de maneira estável aí, é uma coisa que eu tenho feito, tô abrindo mão para poder viver esse sonho que é rodar o mundo viajando. Entrando ainda no assunto amor, mas pelas zonas, você deixou bem claro que você tem um amor, uma memória afetiva muito forte na Praia da Costa, onde, né, começou essa sua paixão pelas zonas. Queria que você falasse qual o seu paraíso no Espírito Santo para surfar. Qual é o seu paraíso comparando, né, com... Frente para casa tem o slab, né? Tem o nosso slab. Fala, inclusive, dele. Aproveita e já pega o gancho e já fala dele pra gente. Tem dois, o Espírito Santo tem dois, né? O primeiro é a Avalanche, enfim, na frente da minha casa. É uma onda que me fez voltar do Rio de Janeiro, tá? Eu morava no Rio. Quando a galera quando eu comecei a ver, né, as imagens e tudo mais, a galera do NXF desbravou o pico e desde 2014, né, vem surfando ali. Mas quando eu vi as imagens de 2016, que tava a galera do NXF, acho que com o olho na mão, enfim, ali eu falei, caramba, isso está na frente da minha casa. Surreal. Tem que fazer alguma coisa com relação a isso. E aí, em 2020, na pandemia, eu falei, é isso, vou dar para o Espírito Santo, vou comprar um jet ski e vou dar um jeito de aprender a surfar essa onda. E não só a Avalanche, né? A gente tem a Avalanche que, sem dúvida, é a onda mais especial, mas a gente também tem o D2, tem o Boral do Céu, tem o Rodrigues, tem várias, o Day Sharp, tem 2012, a gente tem Seven Mile Miracle. Verdade. Aliás, Praia da Costa até Itaparica, ali a Ilha das Garças. Se a gente pegar da terceira ponte, né, que é onde fica ali em 2012, verdade. Até a Ilha das Garças, a gente tem as melhores bancadas. Muito slab, né? É verdade. Olha. E vou te falar que talvez, assim, eu rodei a Indonésia agora 3 meses atrás de onda e vou te falar que eu não encontrei ondas tão pesadas como a gente tem aqui. Claro, bater muita onda perfeita, onda de remar, olha, mas onda pesada. Desafiadora. Onda que desafia, né? Que a gente tem. É verdade. Surreal. Que a gente tem no Espírito Santo é uma riqueza do tamanho de Nazaré. Só que Nazaré é muito mais constante, na beira, né? As pessoas conseguem ver do cliff, então acaba sendo uma coisa mais comercializada. E Regis? É o segundo paraíso. Inclusive, eu sabia que você ia falar isso, que é o segundo. Para mim, ele não é o segundo no sentido de ordem de grandeza. Os dois para mim, são tão incríveis quanto, né, os slabs e regência. O melhor de tudo é que eles quebram em condições diferentes. Uma vez ou outra vai dar um Boral do Céu na mesma previsão de regência, mas normalmente são
previsões complementares. E, cara, Vila Mágica, Regência Vila Mágica Sabe, essa semana eu bati um papo com o Fábio Gouveia, o nosso bom Fábio Gouveia, e Fábio Gouveia vai estar sentado aí onde você está. E ele só me exigiu uma coisa: eu quero fazer um surf. Eu falei, então eu vou montar uma trip para Regência com a garotada da nova geração. Aí ele falou, meu sonho é surfar Regência. Você vê que Regência é um lugar agora. A gente estava falando de Cezinha, que mora no Hawaii. Cezinha veio ao Brasil, primeiro lugar em Regência. Então, o surf capixaba, você acredita que o surf capixaba está como eu acredito, está entre os grandes centros de surf do país? Sem dúvida. Regência é a nossa escola de tubos. Eu tenho uma teoria sobre essa situação do surf capixaba que durante muitos anos a gente achou que o Espírito Santo foi considerado um lugar que não tinha tanta onda assim, né? E depois de ter morado no Rio, a minha teoria é que a gente imagina que o lugar tem altas ondas com base na quantidade de imagens que a gente vê daquele lugar. Verdade. Por isso que os profissionais do audiovisual são tão importantes, e da mídia, de surf, são tão importantes para a gente criar o imaginário e a fama de que aquele lugar tem outras ondas. E aí, um exemplo para mim, pegando a Indonésia, você tem Giland e Desert Point. Giland é muito mais difícil de produzir conteúdo do que Desert. Desert se produz ali da beira. Então, o crowd é muito... Tudo bem, questão de preço, mas a galera vê muito mais onda de Desert do que de Giland, porque você tem uma dificuldade. Giland você tem que fazer em barco, lente maior e tudo mais. Exatamente. Aqui no Espírito Santo, Regência é um lugar que é relativamente fácil de produzir, porque a onda é mais perto e tudo mais. E aí, só que durante muito tempo, para você conseguir levar um videomaker, um fotógrafo para Regência para produzir, cara, vai complicado. De alguns anos para cá, a gente tem o Ramon Cliquezeira, tem a Mari Pandolfi, tem uma galera que é de Regência, que você sabe que toda a população vai estar lá. Tá produzindo. Antigamente não era assim. Não, eu sou o primeiro fotógrafo de surf do Espírito Santo, o primeiro cara a produzir imagens, os primeiros vídeos eu produzi com Super 8, talvez as pessoas não sabem nem o que é Super 8, era uma maquininha, você comprava um filme de 9 minutos, aí para fazer um filme de 90 tinha que comprar 10 filmes, e era uma dificuldade danada, e você não conseguia nem encaixar, você levava um material bom pra caramba, às vezes feito em slide, levava para os jornais, os caras não divulgavam. Então, eu dei muito uso pão de faca. Hoje eu não mexo mais nessa área, né? Porque mexer com audiovisual, com visual, principalmente com o visual, que é na fotografia, no caso, um equipamento muito caro, e as pessoas também não davam valor. Às vezes você chegava na praia, hoje, é digital, você chega na praia e mostra, olha aí, Luizinho, tudo que eu peguei seu. Depois a gente vê. A primeira coisa que o cara faz é o delete. Tchau, não vai ver mais. Então o cara diz, quanto é que é? 50 reais. É minha. Tá tudo certo. Hoje, tem muito, principalmente aqui no Espírito Santo, eu conheço pelo menos uns 8 pessoas que são fotógrafos e videomakers, que tomam pra praia e faturam lá 500 reais por dia, fazendo um vídeo, vende para um cara por 50, por 100, por 200, depende. Então, naquela época a gente não tinha, era eu, depois o Denner Vianês, que veio do bodyboard, foi pro surf também, e a gente, o Denner Vianês deve ter as suas frustrações, né, porque ele foi um cara que realmente se vendeu muito para o Brasil inteiro, trabalhou nas melhores revistas do Brasil, e não conseguiu se manter, porque naquela época era difícil você se manter. Eu paguei para ser fotógrafo de surf. Eu paguei minha vida inteira para ser fotógrafo de surf. É lógico, hoje tá bom? Tá, porque eu tenho acervo, eu tenho coisas que ninguém tem. Né, a história, a primeira foto feita no Lé, é minha. Eu que fiz. De vez em quando eu divulgo ela, mas eu encho de caracteres em cima para ninguém me roubar ela. Vai levar os caracteres todos em cima. Então, isso que você está falando procede muito. Hoje o mercado está aberto e outra coisa. Você pegou um celular bom, foi para a praia, você consegue fazer um vídeo. Hoje que mostra com o celular, você tem um celular que é igual Super 8. Eu comprei uma lente, uma L, que é aquela lente branca, era um barato, você fazia um sucesso com ela na praia do caramba, mas ninguém te pagava o preço dela, ela custou $12 mil na época. Ninguém te pagava o preço dela. E quando ela acabou, eu
deixei ela lá, ela é decoração da minha, de uma prateleira qualquer da minha casa. Como máquinas, eu tenho várias máquinas Canon, Mark II, Mark III, tudo que não funciona mais, porque hoje a fotografia não é igual era antigamente. Você tinha uma Olympus que durava 30 anos, hoje você compra equipamento, ele tem prazo para acabar. Inclusive, queria que você falasse desse lance do pertencimento, que nos últimos 10 anos começou a ter com a valorização das praias do Espírito Santo, do surf do Espírito Santo, dos atletas, da cultura, do turismo. Como que você vê isso hoje, né? Porque antigamente, bola, sabe, né, a gente valorizava as marcas de fora, falar de surfwear. Hoje você tem várias marcas respeitadíssimas aqui do estado. Então você falou assim das praias, a gente, pô, quero ir para Itacoatiara, quero ir para Ilha Grande, você vai em Aventureiros, pô, e você tem Regência, você tem, né, tudo aqui. Como é que você vê essa mudança do capixaba valorizando a sua terra, o seu potencial? Que hoje a gente vê uma campanha de fato de, pô, o Espírito Santo é praia, é montanha, Campos do Jordão, assim, um do lado do outro. Como você vê isso, esse investimento no turismo no estado do Espírito Santo? Eu acho incrível. Eu já, durante um período também, quando eu trabalhei na Apex, eu trabalhei um período na Lentes Pride, né, que é o Orgulho da Terra. E eu acredito muito, né, que, primeiro, o Espírito Santo é um lugar incrível. Eu já rodei esse mundo inteiro atrás de lugar bom para morar e não achei nada melhor do que aqui. Aqui é incrível. A Praia da Costa, Vila Velha, é, para mim, a melhor cidade do mundo. Pode falar o que quiser. Já morei em San Diego, já morei na Austrália, já morei na Europa. Pode, escolhe aí. Vou para Bali sempre, mas eu amo voltar para Vila Velha. Então essa é a primeira coisa, que assim, quando o capixaba viaja, Ele vê que ele mora no paraíso. ele vê que ele mora no paraíso. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, sabe, que acho que a gente começou a viajar mais e retornar, e também a gente começou a ter mais oportunidade no Espírito Santo por conta também da economia digital. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu quis trabalhar com tecnologia, eu conversei lá, sei lá, com o Diogo, que trabalhava no PicPay, e com, sei lá, mais uma, duas pessoas, e ele falou, é melhor sair para depois você voltar. Pós-pandemia, que o home office virou uma coisa, já não é mais assustador para ninguém, já virou um padrão, cara, a melhor coisa que você faz é trabalhar num projeto, sei lá, nível nacional, morando no Espírito Santo, ou nível global, morando no Espírito Santo, porque você tem qualidade de vida, você tem segurança, você tem um custo de vida ainda acessível comparado com grandes capitais, e tá perto da sua família, dos seus amigos de infância. Então, assim, para mim o Espírito Santo, sabe, é um lugar que eu sou muito orgulhoso de ser capixaba, e eu acho que cada vez mais cria meio que aquele efeito de rede, né? Quando um capixaba tá feliz, tá falando que o Espírito Santo é incrível, o outro olha e fala, caraca, não é que é verdade? E aí, quando eu vejo meus amigos que vão para, né, Rio, São Paulo, ou saem e voltam, eles falam assim, caraca, dá saudade de morar no Espírito Santo, dá saudade de Vila Velha, dá saudade de Vitória. Então a gente está cada vez mais tendo oportunidades em setores da economia que antes a gente não tinha. Por conta da digitalização do trabalho, a gente hoje consegue morar no Espírito Santo e ter um impacto nacional ou global, que é uma coisa que eu acho que era muito difícil de ter antes. Então, muita gente saía em busca de oportunidades que não encontravam aqui, que foi o meu caso quando eu fui morar no Rio. Mas quando eu voltei e tendo contratos com projetos do Rio, com projetos de fora, falei, cara, essa foi a melhor escolha que eu fiz. Isso é verdade, que você encontra muita gente de fora que veio morar no Espírito Santo e fala, meu irmão, eu vim para o melhor lugar do mundo. Eu lembro que na época que a gente tinha umas corridas aqui no centro de Vitória, aquele locutor de futebol e que também fazia lá de Pernambuco, que morreu lá em Pernambuco, como é o nome dele? Luciano do Vale. Luciano do Vale, quando chegou em Vitória, ele fez um voo de helicóptero. Ele falou, cara, isso aqui é a Mônaco brasileira. Mesmo porque tinha corrida
ali na beira da praia. Nossa, E realmente, se você fizer por exemplo, chegue de avião em Vitória agora com a nova pista do aeroporto e faça um vídeo que eu já fiz. E realmente é lindo. Se você levantar um pouco a câmera, você vai chegar lá em Domingos Martins. Nós estamos falando de 1.800 metros de altura. Já ali, a 40 minutos daqui, você tem montanha, você tem aí o seu Campos do Jordão ali do lado. Você tem as ondas aqui, você tem um povo muito receptivo. Eu às vezes dá uma reclamada de capixaba e tal, porque ninguém chega e também já quer gritar. Não dá para gritar, tem que chegar no sapatinho como a gente chega em qualquer lugar, né? Mas realmente Espírito Santo, cara, quando a gente foi fazer o podcast, vamos fazer um podcast, mas não vamos falar. Não, eu acho que a gente tem que vender o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor, para mim, é o Espírito Santo. Você falou uma coisa, nós principalmente vivemos em Vila Velha, que é uma região metropolitana. Vila Velha, cara, é muita coisa boa no pedacinho de terra, mas é muita coisa boa. Nós temos tudo aqui, tudo. Então, foi importante você citar isso, porque esse orgulho de capixaba tem que, sabe como é? Tem que sair daqui, garoto. Para você ter ideia, eu lá na Indonésia, um amigo meu, que é o Thiago Kazuka, que é um fotógrafo, videomaker super respeitado, que foi quem produziu o Midonars 2, que é o filme que a gente gravou lá. Ele me apresentava para todo mundo, falando que esse cara aqui, ele é local do Avalanche. Ah, você não conhece Avalanche? Olha aqui, é essa onda. Aí todo mundo olhava para mim e falava, quê? É mesmo? É isso aí? Isso é no Brasil? Isso existe? Então, assim, quando eu comecei, eu falei, caraca, o pessoal de fora olha pra gente e chega em Itacoatiara e fala que você é de Vila Velha. Todo mundo vai te respeitar e falar, caraca, Avalanche é uma onda que eu tenho muita vontade de ir, eu quero conhecer. Então, assim, eu acho que perdeu a síndrome de vira-lata. De ser capixaba, de ser vilavelhense. Eu acho que a gente agora está passando por um momento de ressignificar, né? Esse orgulho de ser capixaba. E não é orgulho também, a gente não quer ficar tirando onda por ser capixaba, não. Zero isso. Mas eu acho que a gente se apropriar disso e falar, cara, a nossa terra é muito incrível. Eu voltei para Vila Velha na pandemia, na época de Espírito Jazz, morava ali na Praia do Canto, na frente, porque tinha filha pequena, e aí quando deu a pandemia eu voltei para Vila Velha, ali próximo à prainha. E é isso que você falou, voltar para as minhas raízes, fazer o trajeto da minha casa até a prainha, subir o Convento da Penha, dar sorte de ver um bicho preguiça do meu lado, e subir o Morro do Moreno. Fui conhecer a Avalanche em 2020, 20 ou 21. Na pandemia ainda, cara, ver barulho que é realmente de uma avalanche contra o céu é assustador. Canal de choco. É assustador. Assim, quando eu vi aquele barulho da onda quebrando, falei, cara, o que é isso? Então, assim, a gente vê quanto a gente tem que valorizar o nosso estado em Vila Velha. Que é isso que você falou, vários picos, oportunidade de você ter qualidade de vida, pegar uma boa praia, ter um povo bacana, ter ainda um pouquinho de mata, ter um Morro do Moreno, Convento da Penha, é realmente trazer isso para dentro e divulgar com orgulho, que nós somos capixaba mesmo. Luiz, nosso papo é bom. Se a gente ficar conversando aqui, a gente vai passar o dia, a gente tem tempo. Mas eu queria, para fechar nosso bate-papo aqui, que você falasse desse projeto Indoners, que eu acho do caramba, que você explicasse, porque eu já conheço, mas de como você foi e chegou nisso, que eu acho que serve de motivação para as pessoas que não acreditam, porque é fundamental que você acredite, que você veja uma vírgula e acredite naquela vírgula, e pode ir nela que você vai encontrar a frase. Então eu queria que você falasse desse projeto que foi do caramba, e eu sei como você chegou e como você... E depois do resultado final, eu queria que você falasse desse para a gente fechar o assunto. Total. Bom, o Midonars 2, ele é um projeto que ele fala da minha relação com cripto, né? Eu, em 2017, comecei a trabalhar com blockchain e criptomoedas, muito na parte educacional. A gente está falando aí na época, Bitcoin era $6 mil. Hoje, enquanto a gente está conversando aqui, é provável que ele já tenha batido 100 mil, ou seja, próximo disso.
E nessa época, né, Bitcoin a $6.000, a gente está falando de um momento onde quem falava de criptomoeda, quem falava de blockchain eram só cientistas, engenheiros, e era uma linguagem muito difícil. Para eu entender, foi complicado pra caramba, mas por eu ter trabalhado na Apex, ter entendido sobre mercado financeiro, entendi um pouco sobre como o dinheiro funcionava e tudo mais, aquilo ali pegou a minha atenção. Eu comecei a investir um pouquinho. Quando eu vendi minha participação na Zite, eu recebi em Bitcoin, e aí foi a primeira grande, enfim, né, um grande retorno que eu tive. E aí eu comecei a educar outras pessoas, explicando como é que a tecnologia do blockchain funcionava, o que é Bitcoin, para que serve e tudo mais. Basicamente, né, o blockchain é uma tecnologia que ajuda as pessoas a transferir valor entre uma pessoa e outra sem precisar de intermediário. E aí, enfim, fui trabalhando com isso, entrei para a parte de moedas sociais, com a Cambiatos, com a Muda. A Muda hoje é uma das principais moedas sociais do Brasil. A gente tem mais de 6 mil pessoas usando essa rede e basicamente você remunera pessoas por ações conscientes. Então, se você meditar 20 minutos, se você plantar uma árvore, participar de um mutirão de limpeza de praia, você pode reivindicar mudas e com essas mudas você entra lá no site e tem tipo um marketplace que você pode trocar muda por comida orgânica, massagem, aula de canto, enfim, aula de inglês. Tem muita coisa que a própria galera da comunidade oferece. E aí, nessas jornadas, né, quando eu volto para cá em 2020, eu entrei para o coletivo do NXF, né, e vi que eu estava numa situação financeira diferente da maioria dos meus amigos que tinham tempo para surfar. E é engraçado que a história da NARS começa por causa disso. E aí eu comecei a explorar o mundo de NFT, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para criar oportunidade para os meus amigos. Porque, o NXF, por exemplo, ele cria conteúdo incrível, nunca tinha conseguido monetizar as coisas direito, mas a galera ia continuar fazendo, né, no amor, no peito e na raça. E aí eu peguei uma grana que eu tinha e comprei umas contas num jogo que você jogava o jogo e ganhava uma recompensa. Chama Axie Infinity. E o nome do time era Crypto Barrels, porque era isso. Eu peguei a conta, dei pra galera e falei, joga esse joguinho aqui, você vai ganhar uma recompensa, pelo menos vai ajudar para pagar a gasolina, vai te dar um tempo livre e tal, você faz na hora que você quiser. E aí comecei a explorar esse universo de NFT e surf. Fui para uma conferência no Rio, para Ethereum Rio, que eu ajudei a organizar, e consegui $10.000 para a gente fazer um projeto de NFT e surf com o NXF. Então a gente pegou as melhores fotos que a gente conseguiu em 2021, subiu como NFT, e aí acabou que, enfim, a plataforma não deu muito certo, o mercado caiu, enfim, não foi muito para frente. Mas foi a primeira vez que a gente recebeu ali, $10.000 para o negócio acontecer. E aí depois, em outra conferência no Rio, um amigo meu me viu falar sobre moeda social e tudo mais. Aí ele falou, cara, você é o cara que eu conheço que surfa bem e entende de cripto. Então acho que você é um cara que eu posso te trazer para essa comunidade aqui, que é a NARS. A NARS, que é desse óculos aqui, é considerado o Red Bull da Web3. A Web3 é essa web, né, desse universo de blockchain, criptomoedas, onde você não só consegue escrever e criar o seu conteúdo, mas você consegue ser dono do seu conteúdo. Então, a sua foto do Lé, você pode transformar ela no NFT e todo mundo que quiser ter uma cópia dessa sua foto vai te pagar, sei lá, $1, $2, mas ela virou uma foto registrada pelo Bola e todo mundo que quiser ter uma foto igual, não vai ser um print. A pessoa vai lá e vai poder mintar e vai, ao invés dele copiar o seu trabalho, ele vai dar suporte para o seu trabalho. Então esse é o mundo, né, da Web3. E a NARS vem como essa organização que apoia os atletas de esporte radical, entendendo que o futuro das redes sociais não é mais a gente criar conteúdo para empresas como Facebook, Instagram e tudo mais. Por quê? Quando a gente cria, né, nós somos criadores de conteúdo, o próprio podcast Bolado,
Se a gente vai botar no YouTube e tudo mais, eu também, pô, a gente tem lá o Surf Guru TV, eu boto muita coisa no YouTube. Mas quem fica com grande parte da receita que vai dos patrocinadores, dos anunciantes, é o Google, no caso do YouTube, e o Meta, no caso do Instagram, Facebook, etc. Imagina se a gente conseguisse receber um percentual maior disso. Ou imagina se o ouvinte, né, quem tá, o espectador aqui do Bolado Podcast, a Surf Guru TV, pudesse fazer uma contribuição direta, falasse, caraca, eu quero colecionar esse episódio aqui, que eu gostei muito dele. Isso é o que o mundo da Web3 já proporciona pra gente. Mas é para onde caminha também, né? E é para onde caminha. E a NARS Já é o presente, né? já é o presente. Só que ainda é um presente com pouca gente. Então é como se a gente estivesse usando o ICQ lá atrás. A gente está na internet de escada, sacou? A gente está entrando na internet, a gente está na internet de escada ainda, mas a gente já está vendo que esse negócio é daí para lá. Não vai voltar para trás. Sabe? A gente não vai voltar e falar, não, vamos continuar pagando um percentual maior para o intermediário. Não, a gente que está criando conteúdo, cada vez vai receber mais. Talvez a gente mude de plataforma. Talvez a gente tenha que fazer de um jeito diferente. E os NFTs proporcionam isso. Então, o Indonars 2, né, entrando no filme, primeiro, ele é um NFT que quem gostou pode colecionar. Isso, metade do recurso vai para mim e metade volta para a NARS, que foi quem bancou o projeto. Eu, como surfista patrocinado pela NARS, eu submeti uma proposta, e para submeter uma proposta eu tenho que ter uma quantidade mínima de NFTs, que são figurinhas, são colecionáveis digitais ali, que eu comprei. Que é da NARS. Que é da NARS, e a comunidade votou. Então, esses votos, como é que ele funciona? Tem algumas pessoas que têm 1 NAR, tem pessoas que têm 100, tem pessoas que têm 20. Eu tenho 28. Eu submeti a proposta e eu estava até no barco com a galera, com o Léo, com o PC e tudo mais. No episódio 1 do Surf Guru TV, eu explico como é que funciona a proposta e tudo mais. E eu falei, olha, a proposta é essa, vou gravar pela Indonésia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, preciso de tanto. E aí a comunidade do mundo inteiro, gente da África, da Austrália, da Indonésia, do Brasil, votou, alguns a favor, alguns contra. Eu fui aprovado, recebi o dinheiro e fiquei viajando na Indonésia, gravando. Fiz a pós-produção e agora a gente está na fase de distribuição do conteúdo. Então, dia 28 de novembro agora, vai ter, vocês estão convidados, vai ter uma premiere no Aloha, no restaurante aqui em Vila Velha. E aí, eu coloquei o conteúdo tanto no YouTube da NARS, quanto nessa plataforma de mintar NFT, e o filme do Indonars, ele é a materialização desse sonho. Porque, cara, qual surfista não tem o sonho de gravar um filme de surf pela Indonésia? Né? Todo mundo. Todo mundo. O que eu fiz para realizar esse sonho? Eu usei a minha criatividade e usei ferramentas de tecnologia que muita gente achava que não era possível, que era brincadeira, que era uma coisa meio louca. E eu usei isso para mostrar, galera, se você tem um sonho, e você acredita nesse sonho, corre atrás. Porque dependendo da forma com que você trabalhar com resiliência, com criatividade e tendo, né, as melhores intenções, sendo uma pessoa que sabe chegar, que sabe se relacionar e tudo mais, cara, você tem chance de conseguir. Só que é isso, essa nova economia que está surgindo, que é a economia das criptos, da Web3, ela precisa que você tenha curiosidade, que você vá atrás. Vão ter momentos que, às vezes, pode dar coisa errada. Tem um amigo nosso, Bernardo, que é amigo meu do Grilo. Ele foi hackeado. Ele teve o patrocínio aprovado, deu um mole, tinha um vírus no computador dele e foi hackeado. Então, ele perdeu $5 mil. Mas, eu falei com ele, cara, você ganhou um belo aprendizado. Porque você aprendeu como que você ganha o patrocínio e agora você aprendeu que você tem que cuidar. Tem que se defender. Tem que se defender, pô. Então, assim, resumo do Indonars, né? É esse filme onde eu viajo pela Indonésia com o Thiago Kazuka, Alan Rangel e Léo Neves. São 3 videomakers incríveis. Né? O Kazuka, ele mora na Indonésia, é um cara que conhece muito bem as bancadas das condições. É bom. Alan Rangel, nativo de Fernando de Noronha, Big Rider, videomaker casca grossa, também viajou com a gente. E Léo Neves também do Rio, bodyboarder,
foi comigo para a Gilende, já produziu muita coisa no canal off. Então, assim, eu consegui, né, com esse recurso, ter uma equipe de peso. Teve o Conrado Lage também, que estava com a gente na viagem de barco, e a Crícia fez a pós-produção. Foi um trabalho muito em equipe. E assim, cara, eu superei meus limites ali. Tipo, pensa, Grower Desert Point, já ouviram falar? É a bancada mais casca-grossa de Lombok. Talvez uma das mais da Indonésia. Raso pra caramba. E a nossa missão era, eu tinha que ter alguns takes do Grower grande. Não podia ser 6 packs. Tinha que ser 8 a 10. E eu nunca tinha suado lá. Então, assim, meu primeiro dia no Grower foi 8 a 10 pés com séries de 12. Eu fui de capacete, flutuador, com medo de morrer. Andei pro Alan, a minha apólice do seguro, falei, se acontecer alguma coisa, meu seguro tem resgate para me buscar de helicóptero, fica tranquilo, liga para esse número. Fiquei 2 horas e meia remando, peguei uma onda ruim, que fechou. Então, assim, cara, eu fiquei muito mal depois desse dia. E aí, no dia seguinte, o mar deu uma alinhada, ficou 6 a 8, e aí eu fiz umas horas animais, assim, porque é isso, você cai 10 a 12. No outro dia fica 6 a 8 ali, com algumas de 10, você fica muito mais solto, né? E aí, nesse dia, eu peguei altas ondas, depois pegamos um gilete, animal, enfim, pegamos Scarriff, Super Sucks. Foi realmente uma viagem em busca das melhores ondas que a gente pôde encontrar na Indonésia, de final de julho até setembro. E foi uma superação, sabe? Porque eu refleti muito sobre isso. Quando você está surfando, sem câmera, sem nada, é uma coisa. Quando você está surfando com uma pessoa apontando a câmera para você, focada em você, já é uma pressão. Já é outra coisa. Eu tinha 2 câmeras focadas em mim, o Thiago e o Alan. E assim, cara, a pressão de ter que entregar, de ter que performar no mar que eu já tinha suado em Desert, por exemplo, eu tinha suado no Grower. E era assim, o mar que todo mundo falava, cara, é risco Real. você se machucar. Quando é bem metro, o cara diz raso. Agora, o Grower é um palmo, O né? Grower é bizarro. E o Grower, assim, eu falei isso em algumas entrevistas, assim, você não sabe o que é mais adrenalizante no Grower. Se é o tubo, se é quando você sai da onda, ou se é quando você sobreviveu a isso tudo e você toma de trás. Que você toma uma onda de trás de 6, 8, 10 pés, com água no joelho, na canela. É verdade. É sinistro. Mas o treino que a gente tem aqui no Espírito Santo foi bom. Eu sobrevivi, deu tudo certo, peguei altas ondas. Tá contando a história. Exatamente. Então, assim, o filme conta um pouco dessa jornada, dessa trajetória, e espero que a galera curta. Bom, moçada, eu acho que chegou a hora de encerrar. Eu, antes de mais nada, queria pedir a vocês, meu diretor esqueceu de colocar meu patrocinador aqui oficial, o Rede Marcela, mas depois tá na tela, tá na tela, vai sair lá, né? Pois é, o diretor já me cortou a onda aqui, fui tirar onda com ele, ó. Pois é, mas eu queria que você não se esqueça disso, se inscreva, curta, compartilha, toca sininho, aquela história toda, porque a gente está muito bem acompanhado, muita gente boa vindo aqui. Olha o patamar desse garoto. Esse garoto simplesmente arrebentou, trouxe conteúdo de suma importância para quem está nos assistindo, mas na hora de se inscrever lá, pô, você vai olhar, tem 5 mil visualizações e 130 seguidores. Assim não dá, galera. Por favor, entra lá, pererê, pororó e pururuca. Quando eu piscar, já tem que ter 1.000 seguidores. Eu queria No Instagram e também no YouTube. Finalizando isso aí, eu queria que o Bossuá se despedisse, depois o Luizinho. Luizinho, eu queria te agradecer muito, muito obrigado por você estar aqui compartilhando todo esse conteúdo que você tem. Eu digo para você que você, para mim, é um sobrinho, porque você é filho de Manara e Janizinha. Então, eu tenho por você um carinho muito especial e muito orgulhoso da sua história, da sua vida, porque a gente é de uma geração, eu, pelo menos, sou de uma geração e sou de um time de pessoas que se orgulha das futuras gerações. Eu não quero embarrear ninguém, entendeu? Não quero tirar onda com ninguém, a gente briga por isso. No surf, quando a gente organiza um esporte, quando você trabalha no esporte, você trabalha para futuras gerações.
Você não trabalha para você. Eu falei, não tenho parente nenhum que pega onda. Os meus parentes que pegam onda são free surf. Não tem competição, então não estão puxando nada para ninguém, estão puxando para o esporte. E ver como o surf está hoje, para gente que, pô, fez o primeiro campeonato lá em Regência, que fez o primeiro campeonato no Lé, que fez o primeiro campeonato da Barra, esses grandes eventos e mais os pequenos. Na época, o campeonato de surf não era feito com uma estrutura metálica, com uma lona, era um barraco de tábua que você construía, que tinha que fazer do juiz e do locutor. É para nós ver essa geração de vocês, de pessoas que, além de pegar suas ondas, surfar, querer ficar o dia inteiro na praia, mas sabe como bancar esse projeto, a sua vida, gerar conteúdo para si e para os outros. Eu queria te agradecer, muito orgulhoso de você, garoto. Ó, eu também queria agradecer mais um podcast, mais um Bolado Podcast, nosso 4º episódio. Mais uma vez, queria que você entrasse no nosso YouTube do Bolado Podcast, no Instagram. E, pô, Luizinho, eu sou fã, admiro o moleque sangue bom, é bolado de verdade. Esse é bolado. Pô, e a família de vários bolados, né? Todo mundo é bolado. Gabriel, Sandro, Pirão. Então é isso, cara. E Luiz Carlos Almanara, que a canção vai encansar que ele vai ver, ó. Manara, você é do coração, porque o Manara é o seguinte, além de ser meu camarada das antigas, nós temos uma outra coisa, nós somos espiritualizados, a gente sempre se encontra na igreja. Amém. Então o Manara é muito da igreja. Já fez todas as loucuras que você imagina, coitado de Genizinha, mas está tudo certo. Mais uma conta na bola. Luiz Carlos Haddad Júnior. É Júnior, filho? Luiz Eduardo. Não, você não é Luiz Carlos, você é Luiz Eduardo, que Luiz traz... do meu pai, Eduardo. E Eduardo de Shein, nosso amigo Shein. Haddad Abreu? Abreu Haddad. Você é filho. Rapaz, você é neto de seu Alfredinho Abreu. Só para fechar, uma vez seu time me pediu bola. Tá fazendo o quê? Não, tô fazendo nada. Dá para você levar meu pai lá em Cachoeira, que ele quer visitar a família, papapá. Eu fui com o seu Alfredinho. Aí eu vou contar. Seu Alfredinho, você sabe por que o Estrela de Cachoeiro é Botafogo? Porque seu Alfredinho é Botafogo e foi ele que fundou a Estrela de Cachoeiro. A família inteira é botafoguense. Seu Alfredinho que fundou lá o Estrela deixa pra jogar. Cara, sensacional. Ele me contou essas histórias, porque eu fui sozinho de carro para Cachoeira e voltamos. Aí conheci sua família de lá, as irmãs dele na época e tal, pessoal. E ele me contando a história toda do Estrela. Então eu era amigo do seu avô também, seu Alfredinho. E o seu avô também, seu Ana. O seu Ana era gente boa, pai de Almanara, né? Tem que ter paciência, né? Falou, rapaziada. Tamo junto. Falou. Obrigado, Luizinho. Pode finalizar. Valeu, bom. Agradecer muito a oportunidade de vir aqui e escutar essas histórias incríveis. Pô, eu não sabia a história do meu pai, né, a primeira pessoa que você viu com uma prancha, achei incrível e eu tenho certeza que ele vai ficar super orgulhoso e amarradão, né? Meu pai sempre apoiou muito e continua apoiando o surf como esporte e tudo mais. A oportunidade de poder compartilhar, né, um pouco dessa trajetória que eu tenho vivido até aqui tem sido incrível, né? Tem sido uma trajetória de ressignificar o que é sucesso. Porque muita gente hoje acredita que sucesso é, sei lá, quanto dinheiro que você acumula na conta, e eu tenho pensado diferente disso, né? Eu tenho tentado acumular experiência, tentado fazer o bem para as pessoas, tentado viver um estilo de vida onde não me falta nada, graças a Deus, né? Eu tenho uma abundância ali de ter sempre recursos fluindo, meus patrocinadores me ajudando, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o bem mais precioso que é tempo. Então, eu queria finalizar, né, dizendo para as pessoas que, assim, cuidem do seu tempo, cuidem da sua saúde e sigam os seus sonhos. Porque se a sua criança interior estiver feliz, cara, esse é um indicativo que você está bem. Se você tiver com a sua criança interior meio para baixo e tudo mais, repensa, sabe? Dinheiro não é tudo na vida, dinheiro é importante, é um dos fatores, né, de sucesso, mas não é o principal e não é o único. Então, para viver essas histórias que a gente contou aqui, tanto as minhas, as do Paulo, do Thiago, a gente teve que abrir mão muitas vezes dessa concepção de que sucesso é só dinheiro, porque a gente preferiu seguir caminhos diferentes e preferiu, às vezes, se doar para o campeonato de surf, se doar para a cultura, se doar para fazer um show,
porque são coisas que transcendem, né, nossa própria individualidade. E eu acredito que é isso que cria histórias que as pessoas querem ouvir. Porque ninguém quer ficar sabendo, eu ganhei tanto, que eu comprei um negócio barato, vendi caro, tá, mas legal. Mas e aí, o que você fez pro outro? Né? O que você deixou de legado? Então, parabéns pelo legado que vocês estão deixando e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigadão, irmão. Valeu, bolado, pode. Segue aí os meninos! Aloha! Beijo, aloha, todos. Olha lá o Barbudo, como é que gosta. Meu diretor, meu camarada, meu brandaço. Pois é.